Olá pessoal, dando continuidade nas resoluções de combinatória aqui do Arranjando Soluções, nós vamos resolver uma questão do Enem de 2004, com o seguinte enunciado. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia das cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, casa, palmeira e fundo, conforme a figura. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, a casa nas cores azul, verde ou amarela e a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é. Então, como eu tenho uma restrição que o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, eu vou dividir em dois casos a minha solução. Nós vamos fazer duas soluções. A minha primeira solução seria dividir em dois casos, que eu faria 3 traços, um para cada, para o fundo, para a casa e para a palmeira, e eu colocaria as minhas possibilidades em cada um e utilizando o princípio multiplicativo, nós vamos achar as possibilidades gerais. Então, para o fundo, como é a minha restrição, eu vou fixar que a cor azul vai ser escolhida primeiro. Então, eu coloco 1 aqui porque eu estou fixando que eu escolhi o azul. Como a casa só pode ser representada nas cores azul, verde ou amarela, na casa eu vou ter apenas 2 opções, porque eu não posso ter o fundo da mesma cor que a casa. Porém, a palmeira pode ser representada tanto na cor cinza quanto na cor verde. Então, aqui eu mantenho as minhas 2 opções. Pelo princípio multiplicativo, aqui eu tenho 4 possibilidades. No segundo caso, como aqui eu fixei o azul, aqui eu fixo a cor cinza. Então, eu tenho apenas uma possibilidade. A casa agora passa a ter 3 opções de cores, porque ela pode ser representada no azul, no verde e amarelo. Porém, a palmeira só pode ser representada na cor verde, porque eu não posso ter o fundo da mesma cor que a palmeira. Então, aqui eu tenho apenas uma opção de cor. Assim, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 3 possibilidades aqui. Só que eu quero as possibilidades gerais, ou seja, do primeiro caso mais o segundo. Então, eu somo aqui e eu tenho um total de 7 possibilidades. Com isso, nós encontramos a letra B. Uma segunda forma de resolver isso seria pelo complementar. Ou seja, eu olho o total de possibilidades sem a minha restrição e depois, contando as minhas restrições, eu vou subtrair do meu total e ver as minhas possibilidades finais. Então, no fundo, eu tenho 2 opções de cores. Então, aqui eu coloco o número 2. Na casa, eu tenho 3 opções de cores, então aqui eu coloco o 3. E na palmeira eu tenho 2 opções. Pelo princípio multiplicativo, eu tenho 12 possibilidades no total. Agora, se eu pensar no fundo e na casa com cores iguais, a única cor igual que pode ser representada tanto no fundo quanto na casa é o azul, que eu posso representá-los. Então, aqui eu coloco 1 e aqui eu coloco 1. E na palmeira, eu mantenho as minhas 2 cores como opções. Então, aqui eu tenho o número 2 de possibilidades. Agora, se eu imaginar o fundo e a palmeira com as cores iguais, a única cor com o fundo e a palmeira igual é o cinza. Então, aqui eu coloco 1 e aqui eu coloco 1, porque eu quero a quantidade de possibilidades em que elas vão ser iguais. E aqui eu coloco 3 porque eu mantenho a minha quantidade de possibilidades, já que eu estou pensando apenas no meu fundo e na minha palmeira com cores iguais. Então, aqui eu tenho 3. Depois subtraindo tudo, eu tenho 12 menos 2 menos 3, que é igual a 7 possibilidades. Que novamente a letra B. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, de dar o like, de acionar o sininho para poder sempre receber as notificações dos novos vídeos e até a próxima!